Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Neste tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avise para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito: ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho de rei Herodes, estava governando na Judéia, no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi morar para a região da Galileia. Ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Amém? A gente leu aqui passagens que falam do nascimento de Jesus Cristo, e não só do nascimento, mas dos acontecimentos que marcaram ali o contexto de toda essa coisa. A gente sabe que Natal fala de natalício, com natalidade, e fala de nascer, de nascimento. Todo mundo já sabe disso, e vocês já ouviram e já leram todo tipo de informação que aparece pela mídia falando a respeito de Natal. Alguns dizendo que não tem nada a ver, que tudo bem, outros já dizendo que Natal não deve ser comemorado. Alguns condenam quem celebra o Natal. Outros já colocam histórias a respeito de Talmuz, de Nimrod, e traçam uma linha histórica vindo desde Noé, dos descendentes de Noé, até os dias de hoje, afirmando ser o Natal de origem pagã, essa coisa toda. Eu não vou perder tempo com isso, porque não há uma segurança com respeito à história, apesar de algumas pessoas afirmarem isso e essa coisa toda. Por não haver segurança, eu creio que a Bíblia é suficiente para nos dizer algo a respeito disso. Natal, nascimento de Jesus, comemora-se, não é errado, é certo, devemos ou não comemorar.
Eu creio que a Bíblia é suficiente para poder dizer alguma coisa. A gente vê, segundo o que está escrito, que o que se faz hoje, mesmo se fosse de boa intenção, não é uma coisa correta. Vendo que as reuniões em torno do suposto nascimento de Jesus em 25 de dezembro, coisa que está claro que não foi aí que Jesus nasceu, pelo menos dois motivos. 25 de dezembro não poderia ser a data de Jesus nascer, porque a Bíblia afirma para nós que haviam pastores ali, né, pastoreando do lado de fora, e essa época de dezembro, até mesmo costuma nevar naquela região, e ali estavam os pastores naquele local. E também, de acordo com o sacerdócio do pai de João Batista, mostra pela época que ele entrou fazer os seus serviços, ele teve aquela visão com o anjo, e o anjo então dali decreta que a sua mulher engravidaria, juntando então o nascimento de João Batista, 6 meses depois do nascimento de Jesus. Não vou perder tempo também falando disso aqui agora. Você vai encontrar que a data seria entre setembro e outubro, fim de setembro e outubro, onde basicamente seria a época da festa, da celebração dos tabernáculos, o que tem muito a ver com João, quando diz que Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali, no original grego, tem a ver com tabernaculou, né? Tem a ver com tabernáculo, e está muito mais ligado, então, muito mais seguro Jesus ter nascido por volta de setembro, outubro, e nada a ver com dezembro em realidade. Mas a gente vê que, uns dias atrás, eu escutei o pastor Silas Malafaia, a quem respeito por seu conhecimento, né, e outras pessoas também, dizendo que tem uns pastores idiotas por aí, que precisam estudar a Bíblia, não conhecem a Bíblia, vão estudar a Bíblia. Tem que saber que a gente vê que a estrela comemorou o nascimento de Jesus, isso fala do universo, os pastores também comemoraram o nascimento de Jesus, isso fala do povo, né, das gentes. Quem mais? Os anjos comemoraram o nascimento de Jesus, isso fala do mundo espiritual, né, do mundo do reino celestial. E quem mais? Os magos comemoraram o nascimento de Jesus, isso fala da elite, porque eles eram ricos, fala um monte de besteira em realidade, e eu não vou falar pela minha boca, mas por causa da palavra. Em primeiro lugar é que não houve magos na hora que Jesus nasceu, nem tampouco estrela na hora que Jesus nasceu, né? Eu não sei de onde é que ele tirou essa conversa fiada, infelizmente, com todo o respeito que eu tenho pelo meu irmão e pastor, né? Aí vai lá, você vê que diz o seguinte, Lucas 2,7 diz assim: então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, né? Todo mundo sabe que manjedoura fica dentro dos estábulos, das estrebarias, pelo menos ficava, onde os animais se alimentavam, né? Então nasceu numa estrebaria, não foi em uma casa nem nada, porque não havia lugar para eles na pensão. O versículo 12 diz, os anjos aparecem, falam com os pastores, e na sequência diz assim: essa será a prova. Os anjos falando com os pastores, os anjos não estavam lá, mas apareceram lá para os pastores, sobre os pastores, não sobre Jesus. Apareceram onde os pastores estavam e dão uma notícia para eles. E diz para eles assim: essa será a prova, vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. De novo a palavra manjedoura, mostrando que Jesus nasceu numa estrebaria, no meio dos animais, essa coisa toda. Ou pelo menos no lugar onde colocam os animais. A Bíblia não diz que haviam animais lá na hora, mas diz que era numa estrebaria, e ele foi deitado no local onde se dá comida para os animais, tá? E o versículo 16 de novo diz: e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino, só os três, o menino deitado na manjedoura. A terceira vez que afirma que a manjedoura, que estava numa estrebaria, não numa casa, e essa coisa toda. Então, nada de magos no nascimento de Jesus, tá? Nada de estrela no nascimento de Jesus, e os anjos aparecem para os pastores, e lá manifestam a sua glória, e dão para eles o recado: olha, nasceu em Belém, tá? Os textos que nós lemos aqui, eles aparecem e dizem: nasceu em Belém, dá boas novas para os pastores. Então eles vão, e os anjos dizem: olha, vocês vão encontrar a criança lá numa manjedoura, tá? Aí, já no versículo 13, eu volto atrás um pouquinho, tá? E no mesmo instante, apareceu com o anjo, esse anjo que falou para eles,
uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Só chamar a atenção de vocês, porque existe uma grande diferença entre comemorar ou celebrar algo do passado e comemorar algo presente. Eles estavam comemorando um fato, um acontecimento na hora que aconteceu, mesmo que se fosse para comemorar, né, aquele fato, o nascimento, porque eles comemoravam não o que, mas quem. Eles comemoravam Jesus, eles comemoravam o Salvador. Eles estavam alegres porque o Verbo se fez carne e habitou entre eles ali. Havia uma comemoração por aquele acontecimento. Jesus estava no meio do povo, né? Não havia ali cantando Feliz Natal, nem estipulando uma data para se comemorar aquele acontecimento, né? Então foi algo que estava ali e que deve estar em nossos corações. Graças a Deus por Jesus estar em nosso meio. Graças a Deus por Jesus ter se manifestado. Graças a Deus porque o Verbo se fez carne, habitou entre os homens e está em nosso meio pelo poder do Espírito. Graças a Deus por Jesus ter vindo, tá? Agora entendam bem que não é o nascimento de Jesus que é, como escutei um pastor dizendo esses dias, o fato mais importante na vida da igreja. Não, porque qualquer outra pessoa poderia ter nascido. Poderia ter, João Batista também nasceu, Paulo e Pedro. O nascimento não é o mais importante, porque ele poderia ter pecado e ter falhado. A nossa vitória não está no nascimento, mas em Jesus ter crescido, vivido sem pecado, morrido e ressuscitado. Aí está a nossa grande alegria, a nossa grande vitória. Foi por isso que ele foi tentado, experimentado, provado e venceu, né, sem ter falhado. Então a grande alegria da igreja é que o nosso Salvador venceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então isso aí deve estar em nossos corações. Aí no versículo 20 diz assim, depois que os pastores estiveram lá, né, e viram Cristo ali, nascido, diz assim: e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia dito, ou como lhes havia sido dito. E a Bíblia é engraçado que diz que eles glorificavam e louvavam a Deus. Vê-se que a alegria pelo nascimento de Jesus foi louvor e adoração a Deus. Não troca de presentes, não cantarolas mundanas, não uma farra, nem uma bagunça. O que havia ali era voltar-se a Deus em gratidão a Ele pelo acontecimento. Ali não havia uma festividade por nascimento, quer dizer, nasceu, uau! Não, está conosco o Salvador. Essa foi a boa nova que os anjos deram. Isso foi o que eles confirmaram. Realmente está conosco o Filho de Deus, nasceu o Salvador. Essa era a alegria. E eles louvavam a Deus. Esta é a manifestação da igreja. Louvar a Deus. Não só um dia, nem um momento, nem uma data que não nos foi revelada. A data do nascimento não foi revelada. Então mais um motivo para todos os dias ser dia, para nós podermos louvar a Deus. Porém, nós vemos que eles voltaram glorificando e louvando a Deus, e não cantando música, inventando, sei lá, movimento, nem fazendo farra. Ali tudo era voltado para a adoração a Deus, porque a profecia, ou as profecias se cumpriam, o anúncio se cumpria, a verdade acontecia, estava no meio deles, e eles estavam presentes no acontecimento. Não anos depois, como infelizmente eu tenho visto aí pelas internets, ou a internet, como se Jesus vivesse de tempo em tempo. Ele é eterno, ele não está preso a dias, nem a ano, ele não faz aniversário, ele é eterno, não tem mais nem morte, nem tempos, ele não está preso a passado, nem presente, nem futuro, ele é eterno, ele preenche todos os espaços, não se conta dias para ele é a eternidade, e quem é eterno não celebra dia, já que ele é eterno, irmão. Como é que vai contar ano para Jesus Cristo, tá? Me dá pena, mas é uma verdade do que acontece por aí. Então eles glorificavam a Deus, tá? E nem nunca mais ninguém ouviu falar que alguém cantasse hino de aniversário para Jesus, e nem tampouco para os apóstolos. Não há comemorações na Bíblia dirigida ao povo de Deus.
Não se vê em questão de aniversário. A Bíblia diz que nós devemos obedecer e que a igreja primitiva seguia os ensinamentos dos apóstolos. Amém? Está escrito em Atos 2:42 em diante. Então, se eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos e nunca se ouviu nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Paulo, nenhum desses homens falando nada sobre comemorar aniversário, nem nunca se comemorou o aniversário deles, não se vê isso ali. Então foge a regra bíblica. Eu não sou nenhum idiota para ser, tá aqui dizendo coisas que não têm sentido para poder provocar não sei que movimento. Eu não tenho nada contra a Coca-Cola, vender Coca-Cola, nem ninguém te vestir de velhinho, de vermelho, colocar um gorro na cabeça e sair por aí fazendo ho, ho, ho. Tem coisa pior acontecendo. Nem se pegar uma arvorezinha e colocar bolinhas. Eu não tenho nada com isso, tem coisa muito pior acontecendo e até mesmo no meio da igreja. Eu apenas estou falando sobre uma verdade, porque se escuta falar muitas besteiras em torno desse movimento do Natal, como se essa festa fosse uma festa religiosa, uma festa da igreja. Não é uma festa da igreja, nunca foi, é invenção realmente mundana. A igreja evangélica, o povo de Deus, a igreja primitiva, nunca celebrou nem comemorou essas datas, tá bom? Então é invenção do povo. E olha que nós encontramos aqui, Mateus 2:1, onde nós já lemos: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. O que se gastaria ali muito tempo de viagem naquela época, tá? Os magos vieram, e olha só o que acontece. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A estrela foi vista lá no Oriente, não estava em cima do lugar onde Jesus nasceu, como disse meu querido amigo Malafaia. Ele errou feio nessa aí, numa exegese. Colocou algo dentro do texto que não estava ali. O respeito muito pelo conhecimento que tem, mas falar besteira, ainda xingar os outros de idiota. Quem foi idiota, infelizmente, foi ele. Infeliz na sua interpretação bíblica, para dar apoio. Talvez ele está sendo aí promovido, ganhando algum dinheiro da Coca-Cola, não sei, para o pessoal festejar muito e sei lá o que é, porque sempre tem movimento financeiro atrás desse povo hoje em dia, né? Então ele diz assim: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Não viemos comemorar aniversário nem nascimento, nós viemos adorá-lo. Adorá-lo. Não tem nada aqui de gracinha no meio dessa história, como disse o varão lá. Eles comemoraram o nascimento, não, eles vieram adorá-lo. E nem era mais no nascimento, havia pelo menos 2 anos que Jesus tinha nascido. Escute só. Então Herodes, versículo 7, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quando foi que a estrela lhes apareceu, irmãos? Olha, a gente vê no verso 17, diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido, porque os magos cascaram fora, voltaram por outro caminho, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o que diligentemente inquiriram dos magos. Os magos disseram para Herodes, não está escrito, mas por inferência, tá no texto. De 2 anos mais ou menos tem que a estrela apareceu para nós. Então Herodes, para não perder Jesus na matança, mate todas as crianças então de 2 anos para baixo, que assim eu pego Jesus no meio deles. Porque tinha pelo menos esse tempo que a estrela apareceu aos magos. Ou seja, que eles chegam quase 2 anos depois do nascimento de Jesus. Não estavam no nascimento, como aparece nos presépios por aí, ou como disse nosso irmão Silas Malafaia. Estou citando o nome dele porque ele é muito famoso, muito respeitado, muito querido, inclusive por mim. Só que quando certas pessoas, porque são meio idolatradas no meio evangélico, tudo que diz, o pessoal assina embaixo, sem antes averiguar. Tá? E também estou citando porque ele xingou-nos de idiota. Eu não sou idiota de maneira nenhuma, nem tampouco a igreja que eu pastoreio. Tá? Então essa conversa que estava lá estrela, estava lá magos e estava lá não sei quem, conversa fiada. Eles chegam 2 anos depois, mais ou menos, para poder adorar a Jesus. Não comemorar nascimento, mas adorar a Cristo, porque ele estava ali. Volta a dizer, eles comemoravam Jesus. Ele estava presente. Então, estavam lá para comemorar o Salvador. Versículo diz assim: e entrando na casa. Entraram onde? Onde é que eles entraram? Versículo 11 diz: entrando na casa, não na manjedoura, não no estábulo, na estrebaria. Quando eles chegam, Jesus já está em casa. Não é mais lá no estábulo, ok? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Nem José nem estava na hora, sei lá, estava trabalhando, plantando, colhendo, só estava ele e Maria.
e prostrando-se o adoraram. Não foi parabéns para você, não foi Feliz Natal, Maria. Eles foram lá para adorá-lo, ninguém foi lá para cantar Feliz Natal. Feliz Nascimento para ti, babá, não teve essa história ali. Eu não sei de onde é que inventa esse tipo de coisa. E vão, não tem nada demais. O que tem demais? Não tem. Quem quiser que eu faça, não é problema meu, né? Tem gente que não gosta de ser ensinado, a gente vê por aí pelas internets, que tem gente que não gosta de aprender, prefere ser cego. Você ensina alguma coisa e eles confrontam você nas internets, colocando frases que denotam claramente a sua aversão ao ensino, a sua revolta pelo ensino, porque tem gente assim, tem gente que está tão amarrado e tão preso que prefere continuar sem aprender, né? Eu nasci com Natal, todo ano é aquela coisa gostosa, né? Bolinhas, que coisa gostosa, enfeitar as arvorezinhas e os presentes colocados ao redor da árvore, ali embaixo da árvore, e aquela coisa boa, gostosa, que é muito gostoso, é muito doce. Eu só estou dizendo que não é bíblico, não foi a igreja quem lançou isso, e se formos olhar na íntegra, se torna até antibíblico, porque nós estamos comemorando, e a gente vê por aí, uma data mentirosa, porque Jesus não nasceu nesta data. Pelo contrário, isto sim afirma as enciclopédias, inclusive a britânica, né? Que nesta data era comemorado o Natal do Deus Sol, um deus pagão, que supostamente estava ligado ao deus Talmuz. Mas é um problema para pano para manga, eu prefiro ficar com a Bíblia e com o que a Bíblia diz. Então, e prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Outra coisa, não se sabe quantos eram. Dizem que eram fulano, fulano e fulano, 3 camaradas, né? E aparece no presépio com Jesus ali deitado no negocinho e a turma em volta. Não foi nada disso. Quando eles chegam, Jesus já estava em casa, quase 2 anos depois, já estava brincando por ali, fazendo alguma coisinha por ali de criança de 2 anos. Não estava mais naquele local onde mostram por ali. Outra mentira que inventam por aí, tá? E nós não somos um povo de mentira. Então, eles estavam comemorando tão pouco o nascimento de Jesus, mas Jesus já tinha nascido e estava aí perto dos seus 2 anos, estavam então comemorando Jesus Cristo. Agora escute uma coisa, 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. O que está dizendo aqui? Eu preciso explicar? Não, né? O que está dizendo aqui no texto que eu li? Eu vou explicar porque alguém pode depois ouvir aqui e querer saber. Mas o que está dizendo? Isso é Jesus que mandou comemorar. Fazer isto em memória de mim. Santa Ceia. E o que ele manda anunciar aqui? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte, não o nascimento. A comemoração aqui, quando vocês estiverem fazendo a Santa Ceia, vocês estão fazendo isso, estão anunciando a minha morte, a morte do Senhor até que venha. A única comemoração que nós somos levados a praticar é a Santa Ceia, e isso ele mesmo diz: anunciais a morte do Senhor até que venha, pelos lábios de Paulo. O Espírito Santo está dizendo isso ali. Então nós somos chamados a comemorar a Santa Ceia, e dentro dela a morte, porque a morte de Jesus, ele diz, está consumado. No nascimento não estava consumado, irmãos. Nascimento não consumou nada. O que consumou foi lá no Calvário, quando ele, de braços abertos, à beira da morte, gritou: está consumado. Ou seja, fiz a obra, completei a minha jornada, fiz o meu trabalho, não falhei, eis-me aqui, morri, sangue derramado, pronto, morreu. E aí vem o grande grito de vitória, quando ele ressuscita, aí vem a esperança da ressurreição em Cristo, tá? Então essas são as verdades bíblicas para nós. E a gente vê que na época de Natal, a última coisa que se escuta é o nome de Jesus sendo adorado. Os ímpios se reúnem em uma festa que até onde não existe igreja, Natal acontece.
Mesmo nos lugares mais remotos, mais distantes, onde nem se existe o nome de Jesus, o Natal é comemorado. Você vai ver lá Papai Noel, Jesus está longe disso. E até mesmo no meio da família da gente, você costuma ver, aqui está um presente, Feliz Natal, Jesus nem aparece. Que comemoração mais mentirosa e ridícula é essa, onde o aniversariante nem presente está, e mais, aniversário de Jesus? Volto a dizer, ele é eterno. Comemorar não, é a data que passou. Para quê, por quê e quem inventou? Jesus não foi, Deus também não foi, tanto que a data ficou oculta. Tudo que Deus oculta é para evitar a idolatria, assim como fez com o corpo de Moisés. Mas é o que afirma a Bíblia: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E aí vamos brincando, diz nada demais, o importante é que nesta noite a gente se reúne, né? Não, reúnam-se, ninguém está proibindo, reúnam-se todos os dias. Quem somos nós para proibir? Há a diferença muito grande entre proibir e ensinar a verdade. Mas o que não pode acontecer, igual alguém chegou para mim e disse assim, Feliz Natal. Eu falei, quem é que nasceu? Eu não nasci, está me dando Feliz Natal? Filho meu não nasceu. Eu também não nasci hoje, como é que Feliz Natal? Feliz Natal para quem está cumprindo o ano, aí dá certo. Oi, Feliz Natal. Por quê? Você nasceu um ano atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Mas Feliz Natal, cara, nem está ali, Jesus está longe dessa brincadeira. Alguém pode ouvir essa mensagem e dizer, não, mas nós nos reunimos aqui em nome de Jesus Cristo. Bacana, faça-o todo dia e não venha enganar o seu filho dizendo que essa data é a data que Jesus nasceu, 25 de dezembro, tá bom? Nós é que infelizmente nos unimos aos mundanos nessa comemoração, porque são eles quem mandam, né? Eles que mandam. Você pode ver que isso pelo mundo afora, todos os lados, está aí as promoções, as propagandas. O que se espera numa noite de Natal, na maioria das pessoas, é uma noite de farra, vinho, bebedeira e troca de presentes. É o que infelizmente acontece. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a árvore de Natal, sobre o misticismo que é por trás desse montão de coisas aí, porque eu não tenho segurança disso. Mas a Bíblia diz claramente a respeito desse negócio de estar guardando data. Engraçado é que Lucas 22:19, para fortalecer ainda mais o que nós já lemos, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Aí ele está mandando a gente fazer algo. O que ele queria que nós fizéssemos foi deixado, mas o mundano cria uma data e nós os crentes, não eu, agarra isso e fazemos disso um espírito, como diz outro, de Natal. Eu sei que muita gente escuta e diz, isso é besteira, tanta coisa para se preocupar, né? Tanta coisa para poder fazer, está aí falando disso. Não é época de Natal, a gente está tentando mostrar para que as pessoas possam ler a Bíblia, as passagens que foram citadas ali, e tentar entender. Tá? Porque aparece, como já disse o nosso irmão aí, dizendo esse montão de coisa, colocando pastores no meio do lugar, colocando os anjos ali, colocando ali a estrela, né? Nada disso aconteceu naquela hora que Jesus nasceu. Amém? E volto a dizer que ali havia uma comemoração por Cristo, não por uma data passada. Nunca mais se ouviu isso, nunca. Em todas as epístolas que tem no Novo Testamento não aparece nenhuma comemoração a data de nascimento de Jesus, e sim a sua morte, é o que ele nos ensinado. Ao que ele fez, segue fazendo e vai fazer. Amém? Então que seja guardado isso no coração da igreja. Mentir não deve andar em nosso meio, então é importante que nós aprendamos a verdade e também vamos ensinar. É tão feio ver aqui na mesma noite todos os bruxos, macumbeiros, espíritas, ateus e idólatras se reúnem numa festa primeiro que não é nossa, não foi feita para nós, foram eles que inventaram, e nós entramos no meio com a desculpa de dizer que é para comemorar Jesus. Cara, eu sou crente, eu vivo Cristo todos os dias da minha vida, eu não tenho uma data específica para Jesus, tenho para Santa Ceia, batismo nas águas, mas para Jesus, todos os dias, a todos os momentos, Ele está em minha vida, por dentro e por fora, né? Enchendo, dominando, conduzindo, fazendo, movendo a minha vida e a vida da igreja. Não há nenhuma graça nem alegria, nunca vi nenhum profeta, nem nada no seio da igreja, ou pelo poder da revelação do Espírito Santo, mesmo extra bíblica, mesmo extra Bíblia, que tivesse alguma coisa que viesse, fortalecer, apesar que nós não entramos nessa, de cair em revelações, depois que a Bíblia já foi escrita, mas não há. A Bíblia está aqui, eu citei a Bíblia, eu não citei balelas, como dizem por aí,
coisas minhas, ou conjecturas minhas, ou axologia edivaldística. Não, li o que a Bíblia está dizendo e nela mostra o que eu estou falando. Não tem nada, nenhum apoio aqui para nós fazermos gracinhas em cima disso, tá? Em cima do mais, Deus há de dar sabedoria, né? Graça a cada um. Eu vou ler um texto aqui que está ligado intrinsecamente às comemorações que os judeus praticavam. Eu não sou nenhum idiota de não saber o que eu estou lendo, mas eu creio que deixa uma basezinha para nós. Gálatas 4, 10, 11 diz assim: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Já estava aqui um puxão de orelha, que as pessoas queriam guardar sábado, dia de lua nova, de não sei de quê, de não sei o quê, e eles são sempre chamados a atenção por causa de querer guardar datas, né? E a verdade não é guardada no coração. O verdadeiro amor, a verdadeira prática do Evangelho, ou da religião que agrada a Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos vocês, a cada dia mais. Tudo mostra então que foram atitudes pelo que estava acontecendo, não uma comemoração pelo passado, lembrando-se do nascimento de Jesus, mas por ele estar lá, no meio deles. O Verbo se fez carne e estava habitando no meio deles. Eles não estavam comemorando um aniversário, mas o cumprimento da profecia, né? A realização. Estavam vendo ali, vislumbrando aquela coisa ali maravilhosa. Eles estavam lá, junto com o Cristo, comemorando o Cristo, um fato, um momento presente. Então, comemorar 2017, dar graças a Deus pelo 2016 que passou, desejando e pedindo ao Senhor um novo ano maravilhoso. Isso é fato, é real nas nossas vidas, tá bom? Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. E deixo aqui um conselho, seja eu, seja quem for que aparecer por aí falando coisas, não deixem de analisar na Bíblia, não deixem de olhar, porque tem pessoas que se tornaram ídolos, tá? E há pessoas que você vê que se o fulano aparecer falando, ele falou, tá vendo? Ele falou, postam lá, ele falou, tá falado. Não é assim, né? Nós precisamos analisar, orar, ver aquilo que foi ensinado. E a coisa mais interessante é nós procurarmos o apoio bíblico, né? Ali, onde é? Ele está citando que passagem da Bíblia? Vamos lá ver, né? Ele falou, não vou nem confirmar na Bíblia o que está escrito. Se ele falou, está falado. Não é assim. Vamos analisar junto à Bíblia, fazer ali como os nobres bereanos, que mesmo o grande Paulo anunciando ali a palavra, diz a Bíblia que eles conferiam na palavra para ver se era daquela maneira mesmo que Paulo estava falando. Então é bom fazermos isso, olharmos ali a luz bíblica, a luz da Bíblia, olhando e vendo, não, está dizendo, olha, está vendo, nem tinha prestado atenção, aqui está dizendo assim e assim, e eu pensava que era assado e cozido. Eu bem acreditava que os pastores estavam lá na hora. Eu bem achava que a estrela estava lá na hora do nascimento. Pensei que os anjos também estavam tudo ali em cima, fazendo movimento ali. Não, na verdade estava Jesus, Maria e o menino que nasceu. As novas foram dadas e o povo foi aparecendo depois dos acontecimentos. Aleluia. Agora, o que você tem que lembrar, irmãos, todos os dias? Ou se você quiser acentuar um pouquinho mais em dezembro, janeiro, fevereiro, tem problema, né? Ou setembro, tem problema. Está sempre pedindo renovo ao Senhor de nos lembrarmos que, poxa, a grande notícia foi que Deus se fez carne. Aliás, o Verbo, quando diz que o Verbo se fez carne, está dizendo o poder de Deus, a capacidade de trazer as coisas à existência. O Verbo que já estava com Deus, o Verbo que já estava lá, ele estava presente, estava junto com Deus. Tudo por ele foi feito, não é? Deus falou, faça, aconteça. Então, o Verbo, está entendendo isso? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diz lá, João está dizendo, tudo foi feito por ele, pelo quê? Pelo Verbo, a palavra de Deus. Faça, exista, aconteça, tá? E essa verdade, esse Jesus, esse Cristo, aliás, esse Messias, que o nome Jesus ele recebeu foi na terra, se fez presente, se fez carne. Aí eles tiveram Jesus ali, encarnado, a palavra do Senhor, o Cristo, o Messias, a voz de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, se fez presente no meio deles. Motivo de grande, uau, Deus no nosso meio, com dedos, com olhos, olhando para nós, falando conosco, suando, cansando, sangrando. Deus no nosso meio, motivo de grande alegria, pelo amor de Deus. É Deus aqui, Ele se fez presente, encarnou para falar conosco cara a cara, face a face, para tocar na gente, abraçar a gente, comer com a gente,
beber com a gente, sofrer com a gente, motivo de alegria. Meu Deus, que felicidade! Os anjos cantavam, todo mundo feliz, porque Deus se fez presente no meio do povo. Isso nunca antes havia acontecido. Nunca antes. É uma boa nova, grandiosa. Isso é evangelho. Jesus, Deus em nosso meio. Então, alegria. Isso que deve ser comemorado em nossos lares. Não só hoje, não só no dia tal, na data tal, mas sempre Deus tabernaculou. Veio estar com os homens. Hoje Ele já não está mais em carne, mas habita em nós pelo Espírito Santo. Então eu, pela fé, olho para minha irmã e vejo Cristo, vejo Deus nela, porque nela está habitando, ou seja, nela o Espírito Santo, porque está ali tabernaculando na vida do meu irmão. Nós não precisamos voltar lá atrás para isso. Nós temos aqui esta realidade todos os dias. Cristo em nosso meio, Ele, Senhor, Salvador, Deus eterno, poderoso, não o menino Jesus. Isto é passado. Eu não vivo do menino Jesus, eu não vivo mais daquele nascimento, eu vivo dos seus atos. Ele morreu por mim, me salvou, ressuscitou. É pelas suas obras que eu sou salvo. É por isso que a humanidade será salva. Essa mentira de esperar 25, porque é uma data boa para ganhar o povo. Nós não precisamos de datas mundanas para conquistar nada. O Espírito está conosco a todo tempo. Ele é real, é vivo, é eficaz, é poderoso. Eu abro a boca para ganhar uma alma, e o Espírito age por mim e através de mim. Ele não precisa de datas, mas no nome de Jesus Cristo, hoje, sempre e eternamente, Deus está conosco. Seu poder não para de se manifestar, seja numa data X ou noutra. Ele é Deus presente. A sua glória enche os céus e enche a terra. Ele enche todos os espaços, e onde estiver alguém que crê nisso, abra a boca e fala do Senhor, e o seu poder há de se manifestar. Aleluia! Só quem crê levanta a mão e diga amém. Pai, te damos graças por tudo. O Senhor é bom e tem cuidado de nós. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Graças damos a Deus por sua bondade.